Beleza. Bom, gente, hoje nós vamos falar de tipos de discurso, tipos de narração e interpretação de texto, beleza? Professora, Vamos lá. Fala, Cauã. o Nelson tá falando que tá faltando alguém. O fulano. Parece para mim aí, Max, Luiz Felipe, Júlia Gabriele, Guilherme. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo com o Pablo, que não vem aqui. Vamos lá. Daqui a pouco ele está aí. Tipos de discurso, beleza? Eu tenho 2 tipos de discurso, direto e indireto. Quem sabe me dizer qual é a diferença entre um e outro? Eu. Fala, Júlia. O direto é quando o narrador dá a oportunidade, o direito do personagem falar. Que isso daí se usa travessão no início da fala. E o indireto Muito bem. é o narrador, ele fala o que o outro falou, mas não dá direito para quem falou falar. Ele só fala o que o outro falou. Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. Na narração, nós temos 2 tipos de discurso. O que é isso, né? Os tipos de fala. Por exemplo, igual a Júlia disse, o discurso direto é quando a voz é diretamente do personagem ou da personagem. Então, eu tenho essa voz e sempre, quando eu usar esse recurso, que às vezes tem redação que eles pedem, né? A última, né? Lembra da última? Que eles falaram assim, use 3 a 5 discursos direto. Então, é isso aqui, ó. É a fala direta do personagem, certo? Então, eu vou precisar, sempre que for discurso direto, eu vou precisar do quê? Dos 2 pontos e do travessão, certo? 3h30, ok? Então, sempre quando for discurso direto, 2 pontos, travessão. O que eu tenho observado nas redações que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando travessão, por exemplo, está aqui a minha margem do parágrafo, certo? Cauã, fecha o seu som aí, vida. O que a gente está observando nas redações que estão acontecendo? Está aqui a margem do parágrafo, certo? O pessoal está colocando travessão aqui, ó, achando que a margem começa aqui, ó. O que você... Então, gente, isso aqui está errado. O travessão, ele faz parte da fala, então ele tem que vir aqui, ó. Se a minha margem do parágrafo é aqui, eu começo aqui. Não é para botar o travessão para cá, certo? Então, olha só, a margem é aqui, ó, e o travessão está depois da margem e não antes. Deu para entender? Cuidado lá o pessoal na hora que está escrevendo redação, certo? Então, primeiro, discurso direto, quando ocorre uma fala direta do personagem. Exemplo, o desconhecido perguntou. 2 pontos, travessão na outra linha, porque eu vou vir com a fala. Que horas são, por favor? Beleza? Isso é o discurso direto, igual a Júlia Heckler falou para a gente, certo? E o discurso indireto? O discurso indireto é quando o narrador ou o foco narrativo interfere na fala do personagem. Quando ele fala o que o outro falou, dá para entender? Discurso indireto. Ó, todos os dias minha mãe me dizia que não deixasse de estudar, beleza? Então, esse é um discurso direto. Por quê? Porque ele está falando o que a mãe falou, e não é a fala direta da mãe. Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Então, copia para mim, gente. Tipos de discurso, isso é importante, tá? Discurso direto, tal coisa. Discurso indireto, tal coisa. E copia os exemplos. Eu vou dar 3 minutos, tá? Vamos lá.
E aí, copiaram? Espera aí, professora, eu tô no discurso direto ainda. Estou esperando. Ainda não. Acabei. Maravilha, Cauã. Aparece para mim aí, Peraí, por favor, Júlia Bringel, Guilherme Melgarejo, Júlia Gabriele, Luiz Felipe. Aparece para Pro fazendo caridade. Pro, você tampou. Perdão. Peraí, professora, você dá só um tempinho ainda, que eu tô no discurso indireto. Todo mundo já copiou? Não, não. Não. 5 segundos. Vamos caminhar? Peraí, Pro. Tá bom. A senhora pode ir um pouquinho para baixo? Para subir assim? Isso. Obrigada. De nada. Júlia Bringel, Júlia Gabriele, Guilherme Melgarejo e Júlia Recler. Apareçam para mim, por favor. Muito obrigada, Júlia Recler. Terminei. Pro. Maravilha. Podemos caminhar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Não. É aula Redação. de redação. Bora lá. Então, tipos de discurso, direto e indireto, certo? Professora, Agora vamos lá. Fala, Cauã. Parece para mim, vida. o Breno ainda não acabou. Tá, vou dar mais um pouquinho de tempo. Sabe por que é importante que vocês apareçam?
Porque quando eu olho para vocês, primeiro, que a gente estabelece contato. Segundo, eu consigo perceber quem está entendendo, quem não está entendendo, só de eu olhar para vocês. Isso é importante. Porque às vezes eu posso... Socializa. E socializa. Socializa, né, Max? É. Isso aí, obrigada. E Pronto, outras- Bru. Valeu, obrigada, Breno. Podemos caminhar, então? Pronto, Tipos de pronto. discurso, beleza. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa. O que é uma narração? É a Ação. Aquilo que É se quando fala. a pessoa tá a narrando. pessoa É tá o narrando, narrador, tá? é a pessoa que narra a história. Fala que É vai quem narra a história. Quando Você quer dizer narração É o ou é tipo, narrador? Tá, da agora história, por vamos dar um exemplo, pause. romance. Tá, não, isso é História. tipos de narração. Primeira coisa, eu tenho que saber Narração. quando que um texto é uma narração, quando que Tem um texto é uma conto. dissertação, qual é a diferença entre um e outro? Quem pode me dizer qual é a diferença entre um texto narrativo e um texto dissertativo? O que é dissertativo, para começar? Então, Eu também não sei. quem puder falar, eu vou repetir, eu vou falar, mas eu queria que alguém me falasse antes. Se alguém souber. Vou ver. Não Por estou exemplo. muito afim. Por exemplo, quando é que eu sei que sei que aquele texto é uma narração? Eu sei. Narração é quando tipo, alguém tá narrando. Dissertativo é opinião. Sim. Olha, Muito bem. eu sei que o Eu texto narrativo é onde tem um narrador. Ele conta Só história. narrador que tem? Quem mais? Quem que Não, narra. tem narrador, personagem, cenário, tempo, Personagem, Ah. cenário, tempo, enredo e... Muito bem. Muito E bem, espaço. Breno. Muito bem, Pablo. E Breno tudo e isso Pablo. forma pente. Muito bem, garoto. Então, olha só. Quando é que eu vou saber que um texto é narrativo? Quando ele tem Quando ele tem esses narrador, quatro... A narrador. narrador, A fala do narrador. personagens, não só narrador, Max. Ó, narrador, O tempo, personagens, o espaço. cenário e enredo. Enredo. Então, beleza, eu sei que o texto é narrativo. O texto dissertativo, como falou o Pablo, que falou muito bem, é quando um texto traz a minha opinião pessoal. Não tem personagem nesse texto, não tem cenário, não tem tempo, não tem essas coisas. Professora, como é que é esse texto dissertativo? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Eu acho que... Só um pouquinho. Olha só um texto dissertativo, gente. Eu vou ler aqui rapidinho e vocês me dizem qual é o personagem desse texto, se tem, né? Não tem. Qual é o cenário, onde ele está ocorrendo. Vamos lá. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente e atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou claro que a maioria dos problemas que enfrentamos nas grandes cidades foram gerados pela ação humana, com a urbanização desenfreada ou o ato de jogar lixo nas ruas. A poluição impregnada e gerada nas cidades são também fruto da atuação das indústrias, através dos deveres não cumpridos. Vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças, portanto, vai um conselho. Ao invés de jogar o lixo, seja papelzinho nas ruas, guarde um no bolso e atire somente quando achar uma lixeira. Esse texto 2 aqui, que tipo de texto é? Dissertativo. Muito Dissertativo. bem, Dissertativo, Júlia ele tá dando a opinião dele. Muito bem, Pablo. Muito bem. É um Que tá texto certo, né, a dissertativo, opinião. vocês viram? O autor, ele está dando a opinião dele sobre o meio ambiente, sobre o lixo, sobre as indústrias. Nesse texto, tem personagens? Não, Não. não. Muito bem, Júlia e Pablo. Neste texto, tem cenário?
Não. Não, então. Acho que o Isso narrador é um- ele só quer afirmar ele quer afirmar uma notícia. Parece. Ele quer falar sobre um Vira uma assunto e opinião. ele dá a opinião própria. É isso que é um texto dissertativo, ok? Agora, nós estamos falando de textos narrativos, que é o que vai cair na prova de vocês. E os textos narrativos sempre terão narrador, cenário, tempo. Cenário e tempo Personagens. não é obrigatório, mas sempre vai ter personagem, enredo, narrador, cenário e tempo, tá? Tipos de narração. Então, olha, esses são os principais tipos de narração. Beleza? Então, eu tenho conto, crônica, fábula, novela, romance. Quem já ouviu falar algum desses? Novela eu já vi. Ouvi todos. Novela a gente é acostumado, né? Porque Conto, Brasil temos fábula e muitas novela novelas, eu já vi né? bastante. Bom, menos Romance na minha novela. avó. Eu vi todos nas novelas. Romance também a gente vê nos livros, né? Então, é um tipo de narração. Então, vamos lá. Eu vou ler um pouco de cada um deles, certo? Não precisa copiar. Depois eu vou jogar tudo isso aqui lá no grupo, tudo bem? Não precisa copiar isso agora. Vou jogar no grupo. Tá. Então, vamos lá. Alguém quer ler para mim a letra A? Eu. O que é um tipo de narração? Pode. Quem falou primeiro? Nelson. Primeiro foi o Nelson. Então tá, é Max ele, né? Depois, Max, troca o nome aí, porque todo mundo, eu e toda a galera aí, a gente vê como Nelson, tá? Tá, vou Vai trocar. lá, Max, leia o que é um conto. Conto é um tipo de narração, Conto. tá? Conto. É a narrativa curta que ocorre em torno de um enredo real ou físico. Enredo. Desculpa a letra Tem da um prof, só peraí. conflito com poucos personagens, com tempo e espaço reduzidos. Beleza? Então, olha, um conto, ele é curtinho, certo? Então, é uma narrativa curta, em torno de um enredo, quer dizer, tem só um assunto. A novela, por exemplo, que a gente está acostumado, a novela, às vezes, ela trata de vários enredos, vários assuntos ao mesmo tempo, certo? Certo. Então, tem só um conflito com poucos personagens e o tempo e espaço reduzido. Beleza. Quem quer ler sobre crônica? Eu de novo? Max, vamos dar voz para outros colegas? Tudo bem. Beleza, obrigada. Vai lá, Júlia. Júlia queria ler, né? Crônica. Texto curto escrito em prosa que tratam de acontecimentos do cotidiano. Ocorre um registro de eventos marcados pelo tempo. Certo. Então, olha só. Texto escrito em prosa que tratam de acontecimentos do cotidiano, certo? Ocorre um registro de eventos marcados pelo tempo. Então, olha só. Pela manhã, aconteceu assim, assado, cozido. Após o almoço, às tantas horas, o personagem fez isso e aquilo. Entende? É um texto, ele é curto, ele é escrito em prosa e trata dos acontecimentos do dia a dia. Então, olha só, gente, primeira coisa, eu vou perguntar para vocês. O que é um texto em prosa? Não sei. Eu ainda Texto- não... Deixa eu ver. Texto curto com acontecimentos do cotidiano. Olha só. Quem sabe me dizer, eu quero um espaço de papel aqui. Quem sabe me dizer qual é a diferença entre prosa e poesia? Poesia. Fala. Quem está falando? Tá, ó. Texto às vezes vai. Poesia é uma história, é tipo um poema, uma história, só que com a maioria das vezes rima, certo?
Certo, muito bem, Max. O que mais? E prosa? Já prosa, eu não veio muita ideia na cabeça. Então, olha só. Então, às vezes eles podem falar assim para vocês. Escreva uma redação em prosa. Aí você vai falar assim, hã? Ai, lascou-se. Lascou-se. A professora não me falou que é prosa. Então, olha só. Eles podem fazer assim, ó, lá no enunciado. Escreva uma redação em prosa. Em prosa sobre uma aventura, por exemplo, né? Sobre uma aventura. Beleza. Tá bem livre, né, esse enunciado, certo? Então, o que é isso aqui, professora? Eu vou me lascar se eu não souber. Então, é o seguinte. Poema, poesia, prosa. Poema é aquele, certo? Certo. Que é feito de versos. Ele é composto de versos. Cada linha do poema é um verso, certo? Um conjunto de versos forma uma estrofe. Um poema, ele tem várias estrofes, certo? Várias Sim. estrofes, né? E ele pode ou não ter rima. Não é obrigatório. Pode ou não ter rima, igual falou o Max, que falou muito bem. Beleza. E quando ele tem rima, ele tem o quê? Musicalidade, certo? Ok? Certo. Ok. Ó, minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Tá vendo? Tem rima. Isso é poema. Qual a diferença entre poema e poesia? A diferença é pequena. No poema, não precisa haver rima, certo? Às vezes. Bom, na poesia já tem que ser obrigatório. Então, a poesia é uma coisa assim, gente, é uma coisa mais abrangente, sabe? A poesia ela é mais abrangente. É tudo que traz um contexto artístico. Como é que é isso, professora? Tudo que traz um contexto artístico, tudo que traz arte, ó. Tudo que traz arte pode ser enquadrado na poesia. Então, um poema, ele pode ser um poema que tem poesia, né? Então, vamos lá. Uma obra de arte, por exemplo, se for uma pintura, vocês vão falar assim, essa professora está doida, não estou, não. Depois vão lá ver sobre poesia. Uma pintura, uma obra de arte, se aqui tiver, certo? Uma obra de arte, tem contexto artístico aqui? Sim ou não? Sim. Tem arte aqui nessa pintura? Sim. Sim. Sim, então isso aqui... Porque a pintura é uma arte. Exatamente. Então, isso aqui pode ser considerado poesia, tá, gente? Literatura também pode ser considerado poesia, tá? O poema é aquele texto estruturado, sabe? Aquele texto estruturado. Depois eu vou mostrar um poema para vocês aqui. E a prosa, professora? A prosa é aquele assim, ó. Havia um menino muito danado que gostava de correr e jogar bola. Houve um dia pela manhã
enquanto jogava, caiu no buraco. Esse daí eu acho que pode ser considerado um clímax, esse. Deixa eu ver, uma prosa tem vários E verbos. fraturou a perna. Então, gente, olha a diferença. O poema, ele é aquele texto estruturadinho, sabe? Bonitinho, formado por versos e cheio de estrofes. Cauã, fecha o som. Cauã, fecha o som. O texto em prosa, faça uma redação em prosa. É aquele texto que vocês já fazem normalmente. Deu para entender? Uhum. Esse é o em prosa. Esse aqui não é o que a gente escreve normalmente? Professora, mas eu já faço isso. É esse mesmo, tá? Esse é então prosa. prosa pode ser qualquer coisa. Ué, mas então por que Prosa é por que eles fazem? Prosa Quase é nem dá- tudo que tem todos os conectivos, né? Prosa tem o cenário, tem o tempo. Então, os tem o textos clímax. que nós normalmente a gente faz já é em prosa, beleza? Por que, professora, você está fazendo isso? Porque às vezes vem no enunciado da prova, faça uma redação, uma narrativa em prosa, só para vocês não assustarem. Deu para entender? Por isso que eu Sim. estou falando sobre ele. Então, vamos lá. Nossa, parece que é muito Voltando- simples. O texto em prosa é o que a gente já está acostumado a fazer, beleza? Então, vamos voltar aqui aos tipos de narração. A gente já falou de conto, certo? E falamos de crônica. E agora, quem lê para mim sobre fábula, fazendo favor? Deixa os outros. Vamos lá. Vai, Breno. Fábula. Fábula. Teve caráter pedagógico. Opa, Pois Breno, desculpa a letra da prof. É isso aqui, ó. Às vezes a letra da prof é ruim. Lê de novo para mim, vida. caráter pedagógicos, pois É pedagógico e singular. pedagógico, Cauã, aparece para mim, vida. Pois transmite. transmitem noções de cunho moral e ético Ético. e representa por animais Representada. representada Deixa ele terminar. por Cauã. Vai. animais com Com características características humanas, como pensar, falar, etc. Valeu. Obrigada, vida. Obrigada por se candidatar. Então, bora lá, hein, gente? Olha só. Da última redação da semana passada, caiu uma fábula, vocês lembram? Era para falar que você era um animal e que você Não. estava dando uma bronca nos homens porque os homens estavam poluindo o meio ambiente. Então, olha só, foi daqui de Campo Grande essa prova. E era para escrever uma fábula. Então, o que é uma fábula? Beleza. É comum esse tipo de narração? Sim, é comum. Ela tem caráter pedagógico. Por quê? Porque a fábula, ela traz sempre... O que ela traz sempre, gente? Ensinamento, moral. Muito bem, Max. Traz o ensinamento. Sempre tem uma moral embaixo, né? Tá. Vocês sabiam que Êxopo... Já ouviu falar de Êxopo? As Sim, é o mais fábulas de conhecido. Êxopo? Esopo, sim. Nossa, uma Êxopos? beleza, né? Ele contava Então. histórias de moral para o rei, para ele liderar melhor a nação. Muito bem, Max. Sabia que Êxopo existiu mesmo, de verdade? Ele era um inglês. Se eu não me engano, depois a gente pesquisa a data, mas eu acho que ele é de 1800. E aí, o que Êxopo estava percebendo? Ele estava percebendo a sociedade que tinha características nas pessoas que ele conhecia.
Como ele não queria falar que era fulano ou ciclano, que, por exemplo, era egoísta, ele não queria dar o nome às pessoas, então ele passou a usar os animais. E os animais tinham características de humanos, como que pensar, falar, fazer ações de humanos. Eu acho que vocês conhecem algumas fábulas. Por exemplo, Eu conheço. então, fala um exemplo de fábula para mim que vocês conhecem. Leão e o O rato. Leão e o Ratinho? O Leão Eu e o falei o Ratinho. mesmo que o dele. Foi. O Max e o Pablo falaram a mesma. Exatamente, ó, o Leão e o Ratinho. Uma outra Desenhos. fábula. Desenho. Hã? Ele É, era um leão que Ratatouille. estava espichado em uma árvore. Daí os ratinhos viram que ele estava dormindo, ficaram brincando na barriga em cima dele. Ratatouille. Quando ele percebeu, todos os ratinhos fugiram, menos um que ele prendeu na pata. Daí o ratinho suplicou tanto e disse: um dia, talvez no futuro, eu possa ajudar. Daí o leão, sentindo lástima do ratinho, ele deixou ir embora. Daí um dia, ele ficou pensando no dia dos caçadores. O ratinho apareceu lá e salvou, ele tirou ele das cordas. Muito bem. Qual que é a moral dessa daí? E uma boa ação ganha outra. Ratatouille, professor. Posso falar? Pode, Júlia. Não, eu quero saber primeiro assim, ó, qual é a moral da fábula que o Max falou pra gente sobre o leão e o ratinho? Uma boa ação ganha outra. É só isso? Ajudar o próximo? Qual é a moral? Ser legal com as pessoas? Olha só, a história aí, eu vou dar só um complemento, porque o Max falou muito bem a história. O leão ia comer o ratinho, que estava preso na pata dele. E ele disse, por favor, não me coma. Eu sei que eu sou mais fraco, eu sou menor que você, mas eu posso ser útil para você um dia. Ha, 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 duvido, falou o leão. Eu prometo, quando você precisar de mim, faça um rugido bem alto, que eu venho te ajudar. Me solte, por favor. E o leão falou assim, tá bom, eu vou te soltar. Soltou. E o leão disse, duvido. Eu sou o mais forte. Eu sou o leão da floresta. Eu sou o rei da selva. Como é que um rato desse fraquelo, minúsculo, vai me ajudar algum dia em alguma coisa? E aí é o fim da história, né? Que ele é preso numa corda, aquela corda fica pendurado lá na árvore, e o ratinho vem e começa a roer a corda. Rói uma, rói outra, rói uma, rói outra, até que o leão cai. Quando o leão cai, ele fala, não é mesmo que o ratinho tinha razão? Qual é a moral da história? O ratinho cumpriu a promessa que ele prometeu para ele. Você não deve julgar as pessoas pela aparência? Muito bem, Não deve- Júlia Pichel. Você não deve julgar o livro pela capa. Basicamente, você Exatamente. não As deve aparências julgar o livro pela- enganam. As aparências enganam. Exatamente. Então, maravilha. Tem outras fábulas, né? As fábulas são legais. Tem uma que todo mundo Tem outra conhece. tem um filme que eu assisti A que lebre e é a uma tartaruga. fábula. A lebre e a tartaruga tem que é uma uma- também, que é aquela da cigarra e da formiga. Quem nunca leu A Cigarra e a Formiga? Pro- Eu. Essas são as mais. Eu. Essas daí são as mais populares. Posso falar uma coisa? Eu nunca Quem li. está pedindo? Eu- Levanta a mão para eu me organizar. Fala, Breno. Tem um filme que eu assisti que é Ratatouille, que ensina você não... E também ensina um Cauã, pouquinho... fecha o som. Ensina um pouquinho a você meio que não julgar as coisas pela aparência, porque é um rato que controla um cozinheiro que cozinha para que ele mesmo controla o cozinheiro para Graças a esse o rato, cozinheiro a comida poder- ficou melhor. Os cabelos. graças a ele a A comida comida fica melhor. melhora. Então, é que o cozinheiro fracassado. Então, olha só. E aí eu tenho, por exemplo, a cigarra e a formiga. Qual é a moral da cigarra e da formiga? Que
É que você tem que trabalhar bastante. Você tem o seu lazer e seu trabalho. Então, primeiro você faz seu trabalho e depois você Que faz seu você lazer. deve Depois dividir. depois você Eu vi pode essa fazer o que história você quiser. recentemente. Eu vi essa história recentemente. Quem me dá mais moral aí? Que você deve Que dividir você, as coisas. que você deve trabalhar. É porque, tipo, as planta, formigas, colhe. é que as formigas, elas estavam trabalhando duro para conseguir juntar lá comida para conseguir sobreviver o inverno e o gafanhoto só tava lá, cantando. Aí chegou o inverno, o gafanhoto tava com fome, não tinha nada para comer e foi pedir ajuda para as formigas. Então, olha só. Vamos pensar agora do ponto de vista de Êxopo, certo? O inglês. Ele via que tinha família que trabalhava e ele via que na época que ele morava tinha uma pessoa que tinha a personalidade da cigarra. Só queria ficar brincando, cantando, festando. Na hora do inverno não tinha comida, certo? Então, esse é um tipo de narração muito usado aí no nosso dia a dia. Vamos lá. Novela. Quem lê para mim? Posso ler, prof? Eu. Pode, Pablo. Ok, pode ser. Vai lá, Pablo. Novela. É uma narrativa composta por vários personagens com acontecimentos relacionados à vida cotidiana. Tem vários enredos. O enredo tem uma sequência na novela. O tempo é cronológico, determinado pelo relógio e pelo calendário. Quanto ao espaço, tempo, a pluralidade, Pluralidade. pois os personagens estão em diferentes ambientes. A linguagem é utilizada conforme a característica da época, cultura e local. A novela tem um Enredo. livre Enredo. Com ritmo. ritmo mais acelerado que o romance. Beleza. Então, gente, qual é a diferença, professora, entre um conto e uma novela? Lembra? O conto, ele tem um só enredo. A novela tem vários. O conto, ele tem poucos personagens. A novela, a gente lembra. A novela brasileira tem vários personagens. Não, Minha avó já memorizou deu uma os história, personagens. daí tem uma história, daí depois vira um problema, daí tem que resolver outra coisa. Então, Resolveu essa ó, coisa, virou problema. É tipo assim, meu pai é um cachorro, aí o amigo dele é um pai dele, aí o amigo do amigo dele é um gato, aí o Mas, pai Breno, do peraí, amigo do amigo. não, mas a gente não está mais na fábula. A gente está na novela, tipo narração, Então, tipo novela. na Então, novela é assim. Ele só não é estava mais dando um sobre- exemplo. não é Fazendo sobre. um exemplo. Não, então, isso que eu quero ajudar o Breno. Não é mais sobre animais com características humanas. Agora, na novela, é humanos mesmo. Sim, tipo, meu Deus, meu pai me traiu esse tempo todo. Tá, exato. Então, Aí o amigo dele trai. vamos pensar nas novelas que a gente já assistiu. Então, olha só, nas novelas tem vários personagens, lembra? Vamos pensar na Escravizaura. Ou qualquer outra novela que vocês tenham assistido. Tem Eu nunca vários assisti nenhuma personagens. novela. Tá, mas só para você Comendador. entender, é uma novela. Tem a escrava, tem o escravo, tem o dono do escravo, tem a sinhá, tem o tio, o irmão, o passarinho, o papagaio, tem um monte de personagens. E o conto são poucos personagens, certo? O conto fala sobre um enredo. Na novela tem vários enredos em vários pontos, entende? Na casa da escrava, lá na senzala tem outro problema, lá no barzinho da esquina, onde todo mundo vai, tem outro problema. Então, são vários enredos, ok? O tempo é cronológico. O que é isso? Cronológico é o tempo do relógio, é o tempo do calendário, das datas certinhas. Porque, além do tempo cronológico, qual é um outro tempo que pode existir numa narração? As horas, os minutos. As horas, Não, de esse é manhã, de cronológico. tarde.
Cauã, manhã. Júlia Bringel, Júlia Gabriel, Calendário? Guilherme Melgarejo, É de apareçam manhã, para mim. tarde e Esse é noite. cronológico, Breno. Esse é da tarde. cronológico. Qual é o outro tipo de tempo sem ser o cronológico? Toda vez que eu for falar segundos, horas, minutos, né, que corre igual relógio, se eu for falar sobre manhã, tarde, noite, de madrugada, na aurora, no amanhecer, no alvorecer, à noitinha, na boca da noite, tudo que eu escrever sobre esses serão tempos cronológicos. Qual é o outro tempo que eu posso utilizar numa Prof, narrativa? então, Eu não sei. se for isso, eu não sei o nome, mas é tipo tempo de dia? Tipo segunda? Não, que também é Não, tempo segunda, cronológico. terça, tudo isso vai ser tempo cronológico. Por quê? Porque está seguindo o calendário, está seguindo data, está seguindo o relógio. Mas Qual aí é o ninguém vai tipo de saber. tempo que eu posso 5 da usar na tarde? minha Ah, narração chá. que Eu não não é sei. cronológico? Eu não sei. Para mim só existe um tempo no mundo, que é o tempo cronológico. Mas eu vou dar outro. Que vocês podem usar na narração de vocês. Se vocês usarem, vai ficar massa. Ano? Calma lá, vou escrever aqui, ó, só para Só vocês existe saberem um que tempo. existe. Tem o tempo cronológico, que é esse que eu coloquei aí, né? Segunda-feira, terça-feira, dia 31, às 4 horas da manhã, Fevereiro. de madrugada, na aurora, no amanhecer, no alvorecer, esse é o cronológico. Ano que E tem vem. o tempo, que é um tempo... Entendi. Hã? Entendi. Que tem o Ah, tempo psicológico. então dá para colocar. No psicológico às 5 da tarde. Não. O psicológico não é assim o tempo certinho como ele é. O tempo psicológico, ele está Tempo na imaginário. dependência de quem? O tempo Imaginário, psicológico muito bem. é imaginário. É imaginário, ele depende da psicológico- sensação. Pis- O tempo psicológico, ele está relacionado a qual Adje- elemento da narrativa? Tempo? Tem- Ele é tipo um adjetivo. É o adjetivo Levanta a do mão. tempo. Levanta a mão para quem quiser falar comigo para não ficar bagunça. Tempo? Fala, Breno. Vamos por ordem. Fala, Breno. Qual tipo, tempo psicológico está? Ó, ouve a pergunta da prof. Ouve a primeira pergunta. A qual elemento da narrativa está relacionado o tempo psicológico? na mente dos personagens? Ah, muito bem, garoto. Personagem. Fala, Júlia Becker. Júlia Heckler, né? Meu Deus, nome dificilzinho. Também pode ser utilizado na crônica. Pode ser utilizado na crônica, mas ele depende de quem o tempo psicológico? Do personagem. Personagem. Agora, eu quero que vocês me expliquem, professora, que diabo de tempo psicológico é esse? Fala um exemplo aí de uma situação com um tempo psicológico. Eu não sei. Pior que eu não sei. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Guilherme pediu a voz, Não. deixa ele falar. Olha só, alguém quer me dar exemplo de tempo psicológico? Eu vou pensar, deixa eu ver. Eu queria que hoje estivesse de manhã, mais tarde de tarde. Vamos botar essa história mais bacana num contexto aí, numa narração, para ficar bem bonita na hora do corretor ler. Eu queria estar na época do meu avô. Olha só, vou falar então. Eu queria me tornar rico amanhã. Não, vou dar dicas. Presta atenção. Vocês lembram que uma vez eu contei a história de uma menina que foi para a floresta, ficou perdida à noite lá? Queria estar em casa. Então tá, vou falar rapidinho. Não lembro. Havia uma menina que, contrariando
as orientações da mãe, saiu de casa e foi para a floresta. Ficou brincando lá com os animais e com as flores e começou a escurecer. Quando tentou voltar para casa, percebeu que estava perdida. Ouvia rugidos de animais e a noite foi ficando alta. Ela subiu na árvore com medo dos animais selvagens. Começou a gritar por socorro. E as horas foram passando. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. As horas em relação à menina, passaram devagar ou passaram normal, igual o relógio? Devagar, ué. Muito bem, Luiz Felipe, muito bem. Devagar. Esse é o tempo psicológico, ele depende do personagem. Então você fala assim, Agora eu entendi. a menina estava no alto da É que nem árvore, chorando, muito ansiosa, torcendo para que amanhecesse o dia. E a noite era longa, muito longa. Deu para perceber? Ficou massa. Por quê? Porque eu tenho tempo psicológico na minha narrativa. Eu tenho tempo cronológico? Tenho, que é a hora normal. Mas eu tenho uma hora que é uma hora que não passa, por exemplo. Se eu falo assim, gente, vamos sair para tomar sorvete à noite. Cara, dá de manhã, dá na hora do almoço, dá de tarde. Eu tô doida para tomar um sorvete, mas nunca chega à noite. Esse é tempo psicológico, beleza? É tipo que quando você tá numa aula que você não gosta, passa mais devagar. Quando você tá fazendo, tipo, tá jogando Eu um jogo queria que que você passasse gosta. logo. É quando você tá Exatamente. jogando um jogo que você gosta muito, cada piscada é 1 hora a menos de jogatina. Exatamente. Então, esse é um tempo psicológico e a gente pode escrever esse tempo na nossa narração que vai ficar massa, tá bom? Vamos lá. Sim. Romance. Professora, uma coisa. Fala, Max. Sabe o João Guilherme não tem microfone. Ah, tá. Por isso que ele não consegue se comunicar conosco? Né? Ele levantou a mão para falar, só que ele não conseguiu se comunicar. Tá. Mas, E peraí. escreveu? Não é o João Guilherme, é o Peraí. Guilherme normal. Tá, Guilherme. Eu, Guilherme, não tenho microfone. Entendi. Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Romance. Quem quer ler? Eu, então, né? Deixa eu ver. Deixa eu- Max, deixa eu só perguntar. Darquileri, quer ler? Júlia Bringel, quer ler? Luiz Felipe, quer ler? Sim. Então lê, Luiz. Gente, vai. Aqui é enredo, tá? Narrativa ficcional com enredo focado na vida pessoal, familiar ou social, que gira em torno de vários conflitos com um personagem principal e os secundários. Vendo? Novela tem personagem pra caramba, de todo lado e vários tipos de enredo. Aqui não. Aqui tem um personagem principal, tem alguns secundários e o enredo do romance, ele é focado na vida da pessoa. Ah, eu estou, né? É narração em primeira pessoa. Certo. Mas pode ser terceira também. Mas é focado na vida daquela pessoa. Por exemplo, vamos falar da vida da Maria. A Maria está machucada. Então, assim, e é um romance, é uma narração mais ou menos grande também, né? Longa, igual a novela. Da novela. Que eu conto é rapidinho. Então, vamos lá. Vamos Professora, agora o recreio é 15... ó, gente. São 15 minutos agora. São 3h30 agora. Quando for 3h45, a gente volta. A gente vai fazer o exercício sobre esse texto aqui, ó. A mulher do vizinho, tá bom? Eu sei naquela hora lá que vocês estavam lendo, eu tinha que sair eu tinha que ir lá no mecânico com meu pai e minha mãe. Tá, E meu então, irmão. ó, aí, 3h45 a gente volta e a gente vai responder essas perguntas aqui sobre a mulher do vizinho e depois, logo a seguir, vamos ler essa fábula aqui, o lobo e o cão, tá?
Certo. Então, daqui a 15 minutos a gente volta, beleza? Tá. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau, tchau. Lá no Vamos lá. outro lugar do planeta. Então, vamos lá, ó. Eles, Vamos lá, eu vou ler eles essa história. viajaram. Saturno. Eles viajaram. Eles viajaram lá para a cama do sono. Ó, gente, bora lá. É. Eu vou ler essa história, esse texto, e a gente vai fazer a interpretação, beleza? Maravilha, bora lá. Eu já havia lido de uma outra vez, mas como a gente tem alunos novos, alunos. eu vou ler de novo e vamos responder as questões, ok? Aparece para mim, por favor, Luiz Felipe, Júlia Bringel e Darky. Professor, A mulher do vizinho, posso começar? Sim, Fala, sim, só que os outros. que horas Valeu, pode Darky. acabar a aula? Muito obrigada por aparecer. Pode. Bastante, professor. Vamos lá, vamos começar. A mulher do vizinho. Contaram-me que na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército. Calma lá, eu gente. disse, eu Vou fazer as perguntas. Só estou repetindo o texto. Alguns já conhecem, mas a gente ainda não fez as questões. Tipo, eu tava no meio do texto, aí minha mãe e meu pai decidiram que iam lá no mecânico para pegar o meu carro que tava lá. Meu pai tava com um carro emprestado do primo dele. Trabalhar. Agora o som pode sair, porque tem um latido aqui. Fecha o som. A mulher do Nossa Senhora. Fecha o som, galera, deixa eu ler. A mulher do vizinho. Contaram-me que na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército, morava também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol. Ora, às vezes a bola caía no carro do general e um dia esse perdeu a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. O delegado resolveu dar uma chamada e intimou o homem a comparecer à delegacia. O sueco, tímido, descuidado no vestir, não parecia ser um importante industrial. Obedecendo à ordem, compareceu na companhia da esposa e ouviu calado ao delegado. Gente, perdão. Foi? E ouviu calado ao delegado. O senhor pensa que só porque o deixaram morar no país pode ir fazendo o que bem quer? Não sabe que tem que conhecer as leis do país? Não sabe que existe o exército brasileiro? Que negócio é esse? Acha que aqui é a casa da sogra? Você deve cumprir a lei. Seus filhos são uns moleques. E se eu souber que vocês estão incomodando o general, vai tudo em cana. Sei tratar gringo como o senhor. Falou tudo com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um canto. Foi então que a mulher interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer ao meu marido? O delegado olhou-a espantado com tal atrevimento. Fique sabendo que eu sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Se o general ficou incomodado, deveria ter falado comigo. E você está nos incomodando. Fique sabendo, seu delegado, que eu sou brasileira, prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Estarrecido, o delegado engoliu em seco e balbuciou humildemente. Da ativa, senhora. E, ante a confirmação, voltou-se ao escrivão desalentado. Da ativa, Motinha, sai dessa, Fernando Sabino. Muito bom, né, gente? Apareçam para mim, por favor. Sim. Olha lá, primeira pergunta. A primeira a gente já fez. Segunda questão.
Vamos lá, todo mundo agora pega caderno e caneta, que nós vamos responder as questões para interpretar esta narração. Não é para copiar a pergunta, só vai escrever a resposta. Escreve lá, número 2, e agora vocês vão responder. A pergunta é: qual o parágrafo apresenta o clímax do texto? Eu vou botar Então, o que eu acho, tá bem? Que é clímax? depois- clímax. Clímax. O clima. Quando já tá começando a batalha, já começando Eu a estou briga. falando de estrutura da narração. Uma narração ela é formada por início, meio e fim. Então, eu faço a introdução, eu coloco o desenvolvimento, eu coloco o clímax e eu faço o desfecho final da narração. Então, eu quero saber, dentro dessa narrativa, Professora, aonde está o clímax da narração. Eu vou deixar aqui 3 minutos para a gente responder. Vou deixar o texto aqui na tela e vocês vão responder esta questão número 2. mano, você não sabe o que é clímax? Cauã, cada um faz o seu, depois a prof vai ajudar aí. É porque eu acho que ele está entrando hoje, né? Vai lá, todo mundo responde aí. 3 minutos, tá? Qual o clímax? Professora, a senhora pode ir um pouquinho para baixo? Professor, seu volume tá mudo. Como é que ela vai escutar Pronto. os Itamudo? Agora, eu estou ouvindo, estou ouvindo. Primeiro parágrafo vai de contaram até sueco. Você quer que eu baixe mais o parágrafo? É, vai um pouquinho mais para baixo. Segundo parágrafo. Delegado. Segundo parágrafo daqui a aqui. Foi que eu Deixar o botei aqui primeiro o e que eu segundo acho, aqui, tá bem? tá? Já terminei, eu botei o que eu acho. Não tem problema de errar agora. Não pode errar na hora da prova, beleza? Por isso que a gente está treinando aqui. Esse é o momento que a gente pode errar, que é o nosso treinamento, beleza? Prof, eu terminei de Mais 2 responder, vou no minutos para banheiro, já vocês, volto. tá? Quê? Eu terminei de responder, eu vou no banheiro, já volto. Tá bom, a professora vai dar mais 2 minutos aqui. Cauã, desliga o áudio. Voltei. Foi. Certo, prof, eu já fiz. Tem mais quantos minutos?